Oi, pessoal! Vocês estão no podcast da Lívia Lamblé, o podcast que fala tudo sobre produção de conteúdo. Não deixem de me seguir nas redes sociais. Eu estou no Twitter, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Eu estou em todo lugar como @LíviaLamblé com T mudo no final. E não deixem de seguir este podcast na plataforma de áudio que vocês estiverem ouvindo e ativar o sininho para chegarem os episódios novos para vocês. Isso ajuda muito o produtor de conteúdo, no caso, eu mesma. E se vocês quiserem apoiar este podcast para eu continuar produzindo conteúdo e entrevistando gente legal, vocês podem apoiar através do link que está na minha bio do Instagram ou acessar diretamente através do site linktr.ee/Lívia Lamblé e clicar na opção Apoie meu conteúdo. Pessoal, estamos aqui hoje com Lígia Teixeira. Lígia Teixeira é historiadora, jornalista, integrante da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Maranhão e da Comissão de Igualdade Racial da Abracrim do Maranhão também. Ela é uma mulher que, olha, gente, o que essa mulher tem de conhecimento, eu conheci ela pelo Clubhouse e é uma honra ter ela aqui com a gente. Oi, Lígia, tudo bem com você? Lívia Lamblé está em todo lugar. Que prazer estar aqui contigo, Lívia. Eu agradeço demais esse convite, a tua generosidade para a gente bater um papinho, direto do Maranhão para o mundo, né? É lógico, a gente tem que ouvir pessoas. Quanto mais conhecimento, mais a gente tem que ouvir essas pessoas, não é mesmo? Em tempos de negação da ciência, a gente tem que ouvir pessoas que estão aí falando com propriedade, não é mesmo? É isso aí. Você sabe que eu acho que o podcast é uma ferramenta para a gente estabelecer essa necessidade que a gente vive, você falou aí, em tempos de negacionismo. Eu acho que a saída para a gente sair dessas trevas do século XXI é a gente encontrar ferramentas de colaboração global com todas as pessoas que estejam interessadas em reativar um relacionamento civilizado no século XXI. Então, para mim, essa ferramenta de diálogo do podcast, ela amplia esses horizontes, porque você fica livre para falar à vontade, sem se preocupar com o tempo, e com todos os tipos de pessoas que você encontra pela frente. Então, eu adoro a ferramenta do podcast, eu sou ouvinte de podcast há muito tempo. Então, assim, todo mundo fica falando, o podcast é o novo rádio. Eu acho que o podcast tem uma outra proposta, assim, que é muito mais de influenciar o processo cognitivo do que necessariamente gerar entretenimento puro, sabe, Lívia? Então, eu gosto muito de falar por aqui. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Nossa, e com essa introdução maravilhosa que você deu, a gente vai começar a falar hoje, gente, sobre os veículos tradicionais de comunicação versus os novos formatos, né? Como são os podcasts, o TikTok, o YouTube e todas as redes sociais. Então vamos começar falando sobre o quê? Sobre podcast, porque foi isso que a Lígia trouxe pra gente. Lígia, conta pra gente então, você acha que o rádio e o podcast têm funções diferentes? Então fala um pouquinho disso, como assim, o que você como pesquisadora, você como uma pessoa que pesquisa comunicação, fala um pouco mais disso pra gente. Então, Lívia, o rádio, como quase toda a tecnologia do século XX, ela foi desenvolvida a partir das experiências bélicas, né, de guerra. Então, o rádio se desenvolveu a partir disso e depois virou o principal meio de comunicação nos Estados Unidos no início do século XX e depois se expandiu pelo mundo como uma ferramenta, basicamente, de construção de informação, pelo menos no Brasil, né? Como informação, esporte, entretenimento, evidentemente, música, quem que não gosta, quem que não ouviu na adolescência FMs, né, os programas românticos de FM. Mas eu acho que o rádio ele sempre teve essa perspectiva de uma mídia que dialoga muito com o ouvinte, que mexe muito com o lúdico do ouvinte, porque você não tem imagem, você tem só som. Isso, do ponto de vista do imaginário, é muito importante para você construir essa perspectiva lúdica da informação, da construção da opinião. E no Brasil ele sempre teve esse papel muito grande, sobretudo em função do país ser iletrado, né? A gente tem até hoje um número de analfabetos muito grande no país. No meu estado de origem, o Maranhão, que é um dos estados que tem o
maior número de analfabetos funcionais, a rádio, principalmente a rádio AM, ela tem um papel fundamental para formar a opinião das pessoas, para levar notícia, levar informação, fazer as pessoas saberem o que está acontecendo em volta. Mesmo pessoas que moram em lugares mais distantes, às vezes ficam um pouco sem saber o que está acontecendo na sede dos municípios, e o rádio é esse instrumento para elas saberem o que está acontecendo, inclusive perto de si. E eu acho que o podcast, ele nasceu com uma proposta muito distinta, né? Ele tem uma lógica mais distinta. Ele abre o diálogo sobre um universo de conhecimentos muito mais amplo. Então, sei lá, você pode conversar com um anão norueguês sobre comida nativa e descobrir 1000 coisas sobre isso e unir um nicho de pessoas ali que tem interesse nesse assunto, e a partir daí você construir um universo muito grande de possibilidades, inclusive para outras mídias, né? Ele exige que você tenha uma capacidade de conhecimento específico de um tema e possa falar sobre isso por horas. Eu tive um podcast, uma experiência de podcast muito curta, em que a gente falava basicamente de sexo. E a gente falava de experiências sexuais, digamos assim, não convencionais. Então, era um podcast mais 18, com uma série de temas pesadíssimos relacionados a sexo, e isso gerou uma comunidade de interação muito surpreendente para nós, né? A gente chegou, assim, a discutir temas que a gente nem imaginava que existiam na face da Terra, e que vieram à luz por conta das pessoas com as quais a gente interagia. Então, eu acho que o grande lance do podcast é unir pessoas, conectar pessoas e conectar temas que não estão, digamos assim, na crista da onda do que é debatido na grande mídia. E essas comunidades plurais que são geradas em torno das comunidades de podcasts, elas são fundamentais para você girar a roda em outros nichos de comunicação, por exemplo. E eu acho muito interessante porque o podcast, por ele não estar atrelado aos grandes conglomerados de mídia, ele é muito mais autoral, né? Muito menos a cara das empresas e muito mais a cara das pessoas que estão fazendo isso. Então está muito menos atrelado àqueles velhos padrões, né, da mídia tradicional, o rádio, aqueles jargões do rádio, né? É muito mais do que a pessoa consegue falar, o pensamento daquela pessoa é muito mais livre, né, do que esses outros formatos antigos. Sim. Lívia, eu acho assim, todas as grandes mídias tradicionais, elas vivem uma crise muito grande de audiência financeira, né? Existe aí um processo de ressignificação das grandes mídias que tem começado a usar os meios, as redes sociais para poder se manterem como viáveis, mas assim, há uma clara dificuldade de entender esse processo de construção das tecnologias de comunicação no século XXI. E o rádio, em particular, ele perdeu muito essa capacidade porque ele não conseguiu exatamente pluralizar as pessoas, os atores. Porque você veja, um meio tradicional de comunicação, ele trabalha com visibilidade e a boa imagem das pessoas que fazem comunicação ali dentro, né? Então, vamos pegar, por exemplo, a Jovem Pan de São Paulo, uma rádio claramente reacionária, assumidamente reacionária, pró-Bolsonaro. Ela se utiliza de grandes nomes que vêm das redes sociais, por exemplo, que constroem reputação nas redes sociais, por exemplo, e leva essas pessoas para dentro do conteúdo da rádio. Mas lá, o manual de redação da Jovem Pan impede essas pessoas de gerarem um tipo de conteúdo que, isso é uma obviedade que eu estou dizendo, nós estudamos jornalismo, a gente sabe como é que funciona a lógica dos manuais de redação dos meios de comunicação. Mas eu acho que hoje há uma coisa mais grave, que é essa coisa da opinião virar notícia. Todos os grandes meios de comunicação tradicionais, eles separam opinião de notícia. Notícia está numa editoria, a opinião está em outra. Em rádios como a Jovem Pan, por exemplo, não tem isso, não há diferença entre opinião e notícia. Então, você é bombardeado de opinião reacionária, achando que você está sendo informado. E o podcast, ele não trabalha com essas operações formais da grande mídia. As pessoas estão ali falando e você que está ouvindo vai fazer o seu filtro e vai avaliar como que você consome esse conteúdo, né? Então, acho que há essa grande diferença aí que é importante para a gente perceber por que os podcasts são tão relevantes, crescem em relevância, ainda que seja uma mídia de nicho, e os grandes veículos de comunicação estão cada vez mais próximos dessa batalha ideológica de Fla-Flu, né? Que a gente está vendo, que é muito sério, inclusive no Brasil, não sei como é que está aí nos Estados Unidos.
Bom, aqui, né, tem essa questão da Fox News, que é declaradamente de direita, e alguns outros poucos veículos, mas os outros, assim, eles dão a opinião deles, mas não é essa coisa tão forte quanto, né, a Fox News. Mas uma coisa que você falou que é interessante é porque, assim, as rádios, por exemplo, né, elas têm essa questão das opiniões estarem ali. Só que, assim, elas já são tão tradicionais, elas já estão numa mídia que todo mundo já escuta, né? Você Sim. tem poucas, tanto que elas são concessões e tal. Mas o podcast, você tem que divulgar para sua bolha, sabe? Mesmo dentro Exatamente. da sua bolha, você não consegue que todo mundo que te segue vá ouvir o seu podcast. Isso não é uma coisa nada fácil. Então, a construção da audiência do podcast é algo muito nichado mesmo, assim. É nicho dentro do nicho, porque você tem que ver as pessoas que consomem o seu conteúdo dentro das outras redes sociais, e dessas pessoas tem as pessoas que consomem podcast. Ou seja, são pouquíssimas pessoas. Então, a gente, de fato, tem que correr muito atrás para conseguir, mas a gente consegue ser mais aberto, né? Eu, por exemplo, eu estava no YouTube. E no YouTube, o YouTube já está virando muito essa questão de você ser um produto. Você não poder ser muito você. Você tem que ter a ideia do YouTube. Senão, ele não te dá alcance, senão ele não te dá visibilidade. Completamente diferente do podcast, né? E, enfim, eu acho que muitos desses meios audiovisuais vão acabar, se eles não se reinventarem também, vão acabar indo pelo mesmo caminho da televisão. Mas eu acho que o podcast está fazendo esse exercício, né? O podcast está virando multiplataforma. Então, quando você vê, por exemplo, grandes podcasters aí que estavam só nas plataformas tradicionais dos podcasts, eles estão migrando para o YouTube, eles estão levando o conteúdo discutido no podcast para o YouTube, gerando conteúdo lá, levando para a Twitch, levando nos cortes para o TikTok e ampliando esse debate no Twitter, né, com as polêmicas lá do Twitter. Então, assim, veja que os grandes podcasters eles já entenderam que é para fugir dessa lógica de nicho, eles precisam ampliar a audiência entendendo a lógica da multiplataforma. E aí, você está fazendo investimento no teu podcast, é um investimento danado que você tem que fazer para poder ser multiplataforma, para entrar no YouTube com uma qualidade de imagem e de som bacana, para ter um equipamento de corte, de edição legal para ir para o TikTok, para ir para outras plataformas. Então, assim, há uma reinvenção clara dos grandes podcasters do mundo, justamente para poder conseguir produzir conteúdo e fidelizar público e ter arrecadação, né? Eu vejo muito isso acontecendo aqui no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, se você faz o podcast pelo Anchor, que é onde eu faço distribuição, você consegue a monetização. Então, assim, é uma monetização um pouco melhor do que a do YouTube. Não que seja assim, oh meu Deus, que maravilhosa, mas é uma monetização que dá para você, se você trabalhar bem o seu podcast, dá para você viver com ele, assim. Mas você vê que é um investimento gigantesco que você tem que fazer, sabe? Então, eu acho que para a pessoa viver disso hoje em dia, ela tem que investir muito tempo, muito dinheiro, e o retorno vai demorar muito a chegar. É isso aí, não existe almoço grátis, né? Eu acho que isso é uma característica de todo mundo que está se profissionalizando na internet. Quando a internet começou, ela era um bálsamo, né? Era um bálsamo que todos iriam ali comer aquele pão sagrado, aquele fruto sagrado, e iriam prosperar. E depois você percebeu que os meios de comunicação tradicionais, eles começaram a entrar também nas redes sociais, e quem é anônimo precisa construir uma rede de colaboração e de risco, de investimento de risco muito alto. Eu acho que o grande problema do capitalismo no século XXI, a gente tinha, por exemplo, no século XIX, o grande problema da exploração, né? A exploração dos trabalhadores pelos modos de produção, como nos ensinou Karl Marx. Hoje, além da hiperexploração, o capitalismo ele lida com uma ferramenta muito preocupante, que é o da relevância. Então, você não precisa ser só
competitivo e produtivo, você precisa ter relevância. E quem constrói esses canais de relevância hoje são as redes sociais. E não é só uma ou outra rede social. Você tem ali o seu lema de estar em todo lugar. É preciso estar em todos os lugares para construir algum tipo de relevância. E estar em todos os lugares para construir essa relevância significa ter todos os dias... Eu não tenho esse teu talento, mas isso significa que todos os dias a gente tem que lidar com as várias personas. Então, a Lívia Lamblé do TikTok, que tem a performance com a música, com a dancinha, de 1 minuto. É a Lívia Lamblé polêmica, que vai lá do Twitter para tretar com alguém. A Lívia Lamblé de muito conteúdo acumulado para conversar no podcast ou para produzir um vídeo mais longo no YouTube. E isso você tem que fazer todos os dias, como tu falaste, com um grande grau de investimento e com um nível de dedicação pessoal e desprendimento pessoal que mexe muito com um grande problema nosso que no século XXI, que é a saúde mental também, né? Estar em redes sociais, como o Twitter, por exemplo, para mim é um grande exercício de sanidade, né? De trabalhar a minha sanidade para lidar com haters, para lidar com pessoas que entram ali com o propósito de te diminuir, porque você é preta, porque você é gorda, por uma série de outras razões. Então, assim, cada uma dessas redes exige uma lógica pessoal de dedicação para você entrar na própria dinâmica da rede social. E isso é uma máquina de moer gente, mas é uma máquina de moer gente fundamental para a gente construir algum tipo de visibilidade do que a gente pensa e do que a gente propõe para o mundo. E não dá para abrir mão disso. Se a gente abrir mão disso, a gente perde em muitos sentidos. E a lógica política do mundo hoje, por exemplo, que foi toda migrou completamente para a lógica das redes sociais, requer que a gente tenha atenção para que a gente não perca espaço. Você vê o que aconteceu de 2013 para cá, né? O Brasil mudou muito de 2013 para cá. A gente viveu um processo de militância, que foram as manifestações de 2013, que foram organizadas pelo Facebook, sem que nenhuma liderança tradicional participasse desse processo. E de lá para cá, as redes sociais elas têm dado o tom do debate político e têm definido o rumo da vida do país. Então, se a gente está nesse abismo hoje muito grande, é porque em algum momento, alguns grupos talvez silenciaram, talvez não tiveram a energia necessária para lidar com essa pluralidade de informações das múltiplas plataformas, e aí a gente perdeu espaço. É uma autocrítica que eu acho que a gente precisa, inclusive, fazer mais. Nossa, você falou tudo. Eu tenho algumas considerações a falar sobre isso. Primeiro, que a questão de ser relevante é o capital social, né? Hoje em dia você não é ninguém, você não escreve um livro, você não se torna ator, você não se torna nada se você não tiver o capital social. O que é o capital social? É exatamente a relevância que você tem nas redes. É o quanto mais de pessoas que você consegue, né? O famoso QI, o QI indica, né? Então, quanto mais pessoas você conhece, mais as pessoas vão te olhar com bons olhos. Outra coisa que eu ia falar é essa questão de você estar nas plataformas, né? Muito do que a direita se apropriou de várias dessas plataformas foi exatamente a demora que a esquerda teve em entender que a gente precisa estar em todas as redes e combater esse ódio, sim. Porque sim, se você não tem uma liderança que esteja ali falando, vai ter outra que vai se apropriar daquele espaço, sabe? Eu tô no TikTok, esses dias eu comecei a fazer conteúdo político pro TikTok, não só político, né, mas de todo tipo, e eu tô crescendo e as pessoas estão me seguindo, sabe? Eu tive um crescimento de 6 dias de 487 seguidores, números que eu nunca tive no YouTube, sabe? Mas que a gente precisa entender que ali, só tem adolescente. Vamos falar para os adolescentes, vamos falar de política para os adolescentes, sabe? Sim, mas é porque tu é a esquerda boa praça, né? A esquerda, de modo geral, ela tem ainda um vício academicista muito grande, né? A esquerda ainda é do textão, ela ainda curte o textão de Facebook, entendeu? E ter esse desprendimento para entrar no meme, que é uma coisa que eu sei que tu valoriza como ferramenta de comunicação, é ainda um desafio linguístico para nós que estamos acostumados ao textão. Então, você não faz essa ruptura com tanta facilidade.
Agora, o que eu acho, assim, só para botar um pouquinho, uma cereja nesse bolo aí, é que essa questão que envolve as ferramentas de comunicação, ela tem um buraco mais embaixo, que começou, eu trago de novo 2013, porque eu acho que 2013 no Brasil é muito paradigmático, porque eu sou fã da Madonna, cresci fã da Madonna, sempre gostei demais da Madonna, e eu nunca me importei de ser a plateia da Madonna, Lívia. Queria ver a Madonna no palco, arrasando, se masturbando com crucifixo e tudo mais. Eu amava aquilo ali. Eu tinha uma perspectiva do popstar como Deus na Terra, como a maioria das meninas da minha idade. A geração posterior à minha, e eu não sei a tua, mas a minha geração ela é híbrida. Ela é uma geração que cresceu metade da vida no analógico e metade da vida no digital. Então, a gente tem essa perspectiva desses dois mundos, né? E eu vejo muito claramente que a geração posterior à minha, ela não está mais afim de ser plateia, sabe? Ela quer ser uma Madonna também, entendeu? Ela quer ser melhor, inclusive. Ela quer ter um outro jeito de visibilidade, uma outra lógica de visibilidade também. E o que acontece? Nesse caldo de cultura todo, de mudança do século XX para o século XXI, a gente teve transformações econômicas e políticas muito significativas. A gente teve a decadência do Atlântico como o dono da bola. Isso migrou para o Pacífico. Então, os países asiáticos, eles controlam as lógicas de poder, as lógicas de trabalho no século XXI. E isso gerou uma mágoa no Ocidente terrível, que gerou Trump posteriormente, que gerou Brexit posteriormente. E essas pessoas, para onde que elas foram com as suas mágoas, quando elas perderam o espaço de poder e espaço financeiro? Elas foram para as redes sociais, elas foram para a internet. Então, a internet, que era um bálsamo de pluralidade, na verdade, ela virou uma grande ferramenta de dar visibilidade a esses magoados que viviam com raiva em algum bueiro, em algum esgoto do mundo, e que viram na internet a possibilidade de colocar essa mágoa toda para fora. E aí as eleições de Trump, o Brexit, a própria eleição do Bolsonaro, elas são reflexo dessas pessoas amarguradas com a crise do Ocidente, que foram para as redes trazer o neofascismo, para as nossas vidas no século XXI. Então, assim, tem uma complexidade muito... E nós da esquerda, e eu pessoalmente não tenho vergonha de dizer que eu sou da esquerda, nós não conseguimos entender como que esses processos de mágoa, de rancor, de raiva dessas multidões, até pela ascensão de alguns grupos minoritários, né? A ascensão do grupo LGBT, o grupo Me Too, grupos de minorias que até então eram invisibilizadas, que ganharam uma certa expressão com a ascensão das esquerdas, nós não conseguimos entender esse processo de raiva. Então, só eu falo demais, mas eu vou dar só um exemplo para ti do que as redes ajudaram a organizar no Brasil para a ascensão do bolsonarismo. O Orkut, você era do Orkut, né? Sim. Você curtiu o Orkut? Eu morro de saudade do Orkut, até hoje é uma rede que eu sinto muita saudade mesmo. O Orkut organizou a comunidade dos olavistas. O Olavo de Carvalho nasceu no Orkut. Sim. Por que ele nasceu no Orkut? Porque ele era um cara que falava mal do PT, quase solitariamente, e os grupos ligados ao PT começaram a dar visibilidade para ele. Olha esse cara aí, ó. Esse cara aí falando de direita, isso é um maluco, isso é um doido. E aí começaram a dar visibilidade para ele, ainda que jocosamente, e as pessoas amarguradas, com raiva do PT, começaram a perceber esse cara. E o grande lance do Olavo é que no Orkut, ele tinha um podcast chamado True What Speak, lá no final da primeira década dos anos 2000, em que ele reunia essa galera aí, que tinha mágoa, que tinha raiva do PT. Um bando de gente frustrada, um bando de gente com ódio no coração, e como ele usava muito palavrão, muita linguagem de baixo calão, ele atraía a galera mais hard mesmo. E foi ali que começou esse processo de organização da raiva, da mágoa do brasileiro de classe média, que gerou depois uma hegemonia do bolsonarismo no Brasil. E a esquerda não percebeu, e tratou o cara durante muito tempo como uma espécie de, sei lá, uma figura exótica, da internet dentro do Orkut, entendeu, Lívia? Não, e eu digo mais, não só o Orkut, mas se a gente vê programas como o CQC, o próprio Pânico na TV, que eles levavam várias dessas figuras, né, o programa da Luciana Gimenez, eles estavam sempre levando essas pessoas que estavam na política, mas não que
que não tinham essa relevância toda. Então, justamente, eles deram um palco para essas pessoas, né? E essas pessoas precisam ser esquecidas, porque senão, se a gente der palco, se a gente der espaço, elas vão ganhar voz. E é exatamente o que você falou. As pessoas que são ressentidas, porque toda vez que vem um campo progressista, vem um campo conservador muito forte em contrapartida. E foi exatamente isso que aconteceu. E a gente está vendo aí o resultado de toda essa exposição que essas pessoas tiveram, né? O Olavo de Carvalho, Bolsonaro, entre outros. Exatamente. Agora, é um pessoal que está muito profissionalizado, né? Você veja o Steve Bannon aí, né? Não sei, o Steve Bannon ainda está preso? Não sei. O Steve Bannon e a Cambridge Analytica, eles profissionalizaram esse processo de mágoas da internet e pegaram um algoritmo dessa mágoa e ressentimento, que eram ali privilégios de grupelho, e amplificaram isso, né? Começaram a construir ideologias, modos de pensamento, uma rede de fake news muito organizada em torno do ódio a figuras públicas, né? O QAnon um exemplo disso, e, de repente, sentimentos que eram organizados apenas em torno de uma minoria se tornaram sentimentos majoritários também. Então, eu acho que para nós é muito importante a gente entender o sentimento geral que está rolando na lógica do algoritmo. Eu gosto muito do algoritmo do TikTok. Ele faz, por exemplo, de maneira muito mais rápida. Eu não sei se essa é a impressão que tu tens agora, porque a For You também está meio estranha lá do TikTok, mas, de maneira geral, o algoritmo do TikTok, ele favorece que pessoas com interesses comuns se conectem mais rapidamente, Sim, né? Até por conta do texto, que é menor, o vídeo é mais curto, a mensagem é mais clara, você está lidando com uma série de memes, enfim, uma série de coisas que organizam o algoritmo para que as pessoas que tenham ali um sentimento comum, um interesse comum, interajam mais facilmente. E aí isso pode ser usado tanto para o bem, pode ser usado para o mal, pode ser usado só para capitalizar a coisa, né? E eu acho que o Steve Bannon e a Cambridge Analytica entenderam isso e conseguiram organizar isso de maneira mais competente para os sentimentos que interessam a essa direita neofascista no mundo. E aí a gente precisa refletir muito sobre isso, porque que a gente vai fazer? A gente vai usar as mesmas táticas, a gente vai usar a mesma lógica de engajamento com base no sentimento de ódio e de rancor, porque me parece muito que nessa lógica de polarização que a gente vive, você não consegue engajar se você não mexe com algum sentimento extremo, que te gere uma raiva, que te gere um incômodo, que te gere alguma coisa negativa para que você se mobilize. Eu sou muito preocupada com a economia dos afetos, sabe, Lívia? E eu não sei até que ponto a gente pode organizar uma nova lógica de superação do neofascismo no mundo se a gente optar por usar as mesmas estratégias de organização de sentimentos contraditórios, entendeu? Nossa, super concordo com você, super concordo com você. Eu acho que a gente precisa, sim, de outras táticas, sabe? Por isso que eu vivo batendo na tecla do meme, porque o meme engaja. E o brasileiro, desde sua formação, ele é voltado para essa coisa do humor. O brasileiro, Sim. tanto que ele é conhecido mundialmente pela questão do meme. A gente precisa superar a questão do textão, sabe? Porque o textão, hoje em dia, ninguém lê. Quer dizer, até tem gente que lê, mas, sabe, se a gente quer chegar no jovem, que é o jovem que vai trazer a novidade, sabe? É o jovem que vai votar daqui a uns anos. É nele que a gente tem que chegar também. É nele que a gente tem que educar, sabe? Eu fiz um vídeo no TikTok esses dias. Nossa, eu nunca tive tanta visualização num vídeo. Nunca. Eu fiz um vídeo falando sobre masculinidade frágil. O que teve de menino tem até hoje. Tem uns 5 dias os meninos me xingando porque eles não entenderam o que eu estava falando sobre masculinidade frágil. E assim, o que eu fiz? Eu fiz depois um outro vídeo falando que tá tudo bem ser LGBT, sabe? Olha o ponto que a gente chega. Você tem que chegar e falar o óbvio. Opa! A gente tem que chegar e falar o óbvio, sabe? Então, o meme, muitas vezes, é esse óbvio. É verdade. E tem uma outra coisa aí que eu acho que é importante a gente levar em consideração, porque independentemente da estratégia de entrar nessas redes e de enfrentar os haters e de se organizar com base naqueles conceitos que são relevantes para você, é o lance
do capital nesse negócio, né? Eu sou cadelinha da Apple, não sei você, mas eu sou consumidora dos produtos da Apple há algum tempo. Como eu sou solteira e moro sozinha, eu morro de medo de ter um ataque cardíaco e morrer e ficar apodrecendo aqui dias até acharem o meu corpo. Então, eu decidi comprar um negócio chamado Apple Watch, que é o smartwatch da Apple, né? Comprei lá o Série 4 e tudo mais. E a Apple, ela vende, a partir desse smartwatch, essa ideia de saúde. Então, assim, se você desmaiar por um motivo relacionado ao teu funcionamento corporal, você pode criar um contato que vai ser acionado no momento em que você cair. E aí, esse contato pode ser um contato de emergência ou pode ser um contato pessoal seu. E eu já sou boba pra caramba, eu já tive a curiosidade de testar e cair propositalmente. E aí o dispositivo não aciona. Por quê? Porque ele é ligado aos teus batimentos cardíacos, né? Caramba. Então, ele monitora os teus batimentos cardíacos, ele faz eletrocardiograma, e aí ele vende essa maravilha para você e você fica super feliz, assim, nossa, não vou morrer aqui sozinha. Se eu cair, alguém vem aqui me acudir. Ótimo. Só que, ao mesmo tempo, a gente está falando de um dispositivo que é um dispositivo vestível. Ao contrário do celular, que você vai dormir e você deixa ele de lado lá, ele fica lá monitorando outras coisas da tua vida, o Apple Watch monitora os teus batimentos cardíacos e a tua atividade corporal. Então, ou seja, daqui a pouco, a Apple vai reunir um conjunto de dados em que ela vai poder, por exemplo, vender para os planos de saúde a tua condição física atual. E aí o plano de saúde vai poder medir o quanto ele te cobra a partir dos teus dados de saúde. Um outro exemplo que eu acho mais legal, que tem a ver com essa lógica de interação entre redes sociais, tecnologia da informação e biotecnologia. Eu uso muito o Spotify, né? Uma das minhas ferramentas prediletas para ouvir música. O Spotify, desde 2018, ele criou um mecanismo para não pagar direitos autorais para os artistas, Lívia, porque isso compromete grande parte da arrecadação do Spotify. Então, o que eles começaram a fazer? Eles contratam essas bandas anônimas, tem muita banda aí no mundo todo, boa pra caramba, mas que é anônima, ou seja, não tem relevância, né? A tal da relevância. E eles pagam um valor para aquela banda construir um som, né? Olha, faz uma música aqui, baseada nessa sonoridade. Aí ela pega essa música, joga lá na lista dela do Spotify, usa o algoritmo para impulsionar essa música para ela ser ouvida, e a partir daí você tem menos audiência de artistas que recebem direitos autorais. Veja bem onde é que entra o Apple Watch nisso. Como ele monitora os meus batimentos cardíacos e a minha atividade corporal, ele controla também as minhas emoções. Ele sabe que emoções eu tenho. Então, vamos supor que eu bote Like a Prayer da Madonna para tocar agora aqui no dispositivo. O meu Apple Watch vai saber quais as emoções que Like a Prayer desperta em mim. E, a partir daí, ele vai entender que tipo de sonoridade me mobiliza para o bem, para o mal, para os bons sentimentos ou para os maus sentimentos. E aí ele pode vender isso para o Spotify, e o Spotify melhorar essa ferramenta de que músicas ela vai contratar para colocar na plataforma. E aí tu vê como é útil essa informação do ponto de vista financeiro para as grandes empresas. Então, a gente está aqui humildemente falando de que ferramentas que a gente vai usar no TikTok para mobilizar politicamente os nossos jovens contra essa desgraça que é o bolsonarismo, mas, ao mesmo tempo, a gente é refém de interesses do capital, cujas informações sobre a nossa vida são monopólio de 2 ou 3 empresas como a Apple, né? Então, cara, desculpa se parece uma desilusão, mas eu fico com um sentimento profundamente pessimista em relação à nossa capacidade de mobilização e de militância diante desse nível de controle tecnológico, biotecnológico das nossas vidas nas redes sociais. Não, o que você falou faz todo sentido, né? E aquela série Black Mirror fala muito disso também, e livros, né, como Fahrenheit 451 já falavam sobre coisas desse tipo, né? Exatamente. Do poder da informação, de como que a gente ia ser controlado no futuro, e é bem isso, né? A gente acaba vendendo tudo nosso, né? Todas as nossas informações pessoais para o capital. Uma coisa aqui em casa que meu marido não quer que a gente tenha é a Alexa, porque a Alexa é uma coisa que vai saber todas as nossas informações e vender tudo isso para as empresas.
Eu tenho Alexa, uma mão na roda. E o que você acha disso, de vender as informações para as empresas? Ou você, apesar disso, você está de boa? Eu acho que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Não há muita escapatória para esse controle tecnológico. O que eu acho que a gente tem que entender é que no nosso modo de existência, a gente faz lá a lei do custo-benefício. Vale a pena vender a minha alma, o meu corpo, as minhas informações mais pessoais em troca de um benefício? No caso da Alexa, é ótimo, ela automatizou a minha casa. Então, quando eu estou fora de casa e, de repente, tem alguém que precisa ir na minha casa porque eu esqueci de molhar minha plantinha aqui, a minha jiboia, eu rapidamente programo no meu celular para abrir às 17h15 a porta e a pessoa entra. E eu acho isso massa, entendeu? Eu estou afim de vender o meu corpo para as minhas informações pessoais para ter esse tipo de benefício. Agora, o que eu acho é que a gente não pode ter nenhum tipo de ingenuidade em relação ao modo como a gente se relaciona com essas redes. Eu acho que o nosso modo de cognição tem que aprender a burlar o algoritmo e impor algumas lógicas que nos interessem, porque, afinal de contas, nós ainda controlamos a plataforma, né? Então, eu acho que é bem por aí. Eu não sei se você viu aquele documentário Dilema das Redes, mas eu achei muito apocalíptico, sabe? Porque, beleza, as redes sociais sabem as nossas informações, sabem o que a gente está sentindo, etc., com o que a gente se relaciona, mas a gente ainda tem o poder, sim, de conseguir dominar isso, sabe? A gente não pode dizer, nossa, vamos sair das redes sociais. Gente, não tem como hoje em dia. Sabe, as pessoas combinam as coisas pelas redes sociais, as pessoas trocam informações pelas redes sociais, a não ser que a pessoa queira, sei lá, viver no meio do mato, sabe? Porque a verdade Nem é assim. essa. No meio do mato você precisa do GPS para poder se localizar, para poder comer. Verdade. Você sabe que é uma coisa muito engraçada isso, que quando saiu aquele jogo Pokémon Go, a gente começou a jogar, né? E aí, aqui onde eu moro, aqui em Lincoln, tem um cemitério gigantesco. Pois você não sabe que existiam pontos pontos estratégicos dentro do cemitério, sabe? É uma coisa tão louca que eles proibiram o Pokémon Go de colocar locais dentro do cemitério porque estava perturbando a paz do cemitério. E o Pokémon Go acatou? Acatou, eles tiraram. Mas quer dizer, é uma coisa tão louca que a gente está vivendo, assim, que os lugares parece que não são mais lugares, eles são espaços onde nós podemos ou não usar a tecnologia, né? Então, a gente realmente precisa ter esse autocontrole e precisa burlar a coisa, porque senão a gente se torna refém mesmo. Agora, como fazer isso aí é que fica o desafio, né, para o século XXI. Meu pai, ele morreu ano passado de Covid, e ele era paciente renal crônico. Ele fez 2 transplantes renais no espaço de 3 anos, porque houve rejeição do primeiro rim e tudo mais. E aí a gente pensa assim, foi um sofrimento danado, porque meu pai, ele era um homem relativamente jovem, e ele sofreu com o primeiro transplante. Quando a gente descobriu que ele precisaria fazer um segundo transplante, foi muito doloroso para todo mundo. E, de novo, a biotecnologia, ela oferece a oportunidade de você criar uma nanotecnologia e um rim artificial robótico que não tem problema de rejeição, entendeu? Então, assim, essa questão ética, você falou aí do espaço, eu vou dizer porque que isso tem a ver com a lógica dos espaços. A gente precisa ressignificar o que é existir, né? O que é ser humano, onde estão os nossos verdadeiros lugares de existência. Porque os lugares tradicionais, inclusive o lugar tradicional do nosso corpo, ele vai ser dominado totalmente pela tecnologia. Ou eu vou querer que algum parente meu sofra com rejeição, sabendo que meu pai sofreu com uma rejeição. Coloca esse rim robótico aí, transforma o meu pai aí num ciborgue, minha tia num ciborgue, eu quero que ele viva mais.
Então, assim, Sim. a gente precisa fazer uma discussão ética de que lugares a gente vai passar a existir, porque os lugares tradicionais, todos eles, já foram completamente ocupados pela tecnologia, né? O Google Street View, quando eu estou com saudade, eu morei em Niterói há alguns anos, quando eu estou com saudade ali do Shopping Plaza, do Teatro de Niterói, eu vou lá no Google Street View e dou uma olhadinha para ver como é que estão as coisas lá. Menina, você morou em Niterói, eu morava em Niterói. Sério, eu morei num lugar em Niterói 5 anos, ali na rua Tiradentes, era apaixonado por aquele lugar, sinto muita saudade, então... mas aí é um lugar que pertence a você em outros lugares da sua vida, né? Sim. E a tecnologia entendeu isso, a tecnologia entendeu como que a gente... qual é a nossa noção de lugar no século XXI, como ela é plural, sabe? E aí eu acho que a gente tem problemas de saúde mental exatamente porque a gente não entende mais que lugar que nos resta, dentro de tantos lugares ocupados pela hipertecnologia. Não, e a gente, principalmente para quem é produtor de conteúdo, você tem que estar em todos os espaços, né? Você tem que criar para o YouTube, você tem que criar para o Instagram, você tem que criar para o Twitter. Tem que ser Deus, onisciente, onipresente e onipotente. Exato. Então, assim, e a criatividade que você tem que ter para isso é gigantesca e demanda muita energia de você. Porque como é que você vai se manter relevante nas redes? Isso é uma coisa muito importante, porque não basta você atingir o sucesso. Porque atingir o sucesso, você vê aí, por exemplo, o Nilson Papinho, aquele senhor que estava fazendo slime, ele conseguiu sucesso, ele chegou a 1 milhão de inscritos. Mas e aí, quem que fala de Nilson Papinho hoje em dia, sabe? O negócio exatamente. É conseguir continuidade, sabe? E com os algoritmos, porque o algoritmo ainda atrapalha isso também. É isso aí. E para mim, assim, o que me faz admirar muito a tua disposição para essa coisa de estar em todos os lugares é o quanto de si você está disposta a dar para esses espaços. Porque, de novo, a Lívia Lamblé do TikTok é outra Lívia, é outra persona, totalmente diferente da Lívia Lamblé do Twitter. E nas duas plataformas você tem que se engajar organicamente para entender o que está rolando na plataforma, para você se dedicar a ela, e isso requer, além de muita energia, uma predisposição para mostrar uma persona que talvez você não esteja afim, talvez você nem todo dia você acorda afim de colocar o teu rosto cantando uma musiquinha no TikTok, nem todo dia você está afim de discutir com um bolsonarista radical no Twitter e se desgastar emocionalmente com isso, mas é preciso que a gente tenha uma solidez espiritual e emocional para lidar com isso, porque eu acho que toda a nossa lógica de existência não tem jeito, passa por isso. Passa, viu? E como eu falei, é muito cansativo, sabe? Como eu estava comentando, eu estou sofrendo ataques há, sei lá, uns 5 ou 6 dias. E assim, mas eu já venho sofrendo ataque há tanto tempo na internet, porque eu já estou na internet há muito tempo, que assim, já nem me abala mais, sabe? Eu fico assim, estão me xingando, legal, beleza, sabe? Mas eu sei que muita gente não é assim, e se abala com qualquer mínimo comentário que a pessoa faça. As pessoas comentam comigo, eu não sei como você lida com isso, mas eu aprendi a lidar com isso, sabe? E assim, muitas vezes eles querem silenciar a gente justamente por a gente ser minoria representativa. Eu sou uma mulher gorda. Ninguém quer ouvir uma mulher gorda falando sobre feminismo. Ninguém quer ouvir uma mulher gorda falando sobre masculinidade tóxica. Por quê? E sobre mulheres gordas também. Sim, porque ainda tem isso. Quando você é gorda e tira da tua agenda esse debate sobre a mulher gorda, você é mais tolerada. Quando você fala disso abertamente, aí o hater é maior ainda, eu acho. Assim, eu tenho essa impressão. Não, com certeza. Porque ninguém quer ouvir que uma mulher gorda está se empoderando. Eles querem que a mulher gorda fique no canto dela e emagreça. Porque, afinal, você sabe, Lígia, você é uma mulher preta. Você sabe o que é isso. E gorda também. Pois é, então. Quer dizer, eles querem que a gente fique num cantinho ali, escondido para sempre. E a gente está tomando esses espaços. E espero que cada vez mais a gente tome esses espaços. O ruim, por outro lado, é exatamente o que você falou, né? A questão da saúde mental, porque não é fácil. E tem um debate, para encerrar, porque eu acho que a gente já está chegando no limite do nosso tempo, que é, Lívia, a questão legal, né? A gente tem uma discussão na Europa sobre os limites das redes sociais, o Zuckerberg de vez em quando
vai lá fazer um depoimento. E aí isso tem uma dupla face. Tem a dupla face que é dos monopólios. Ontem eu fiquei sem WhatsApp umas 2 horas, quase enlouqueci, todo mundo teve que ir para o Telegram, virou meme, aquela coisa toda, porque a gente só descobre o quanto a gente depende desses monopólios quando eles saem do ar, né? Quando o Zuckerberg pisa no fio sem querer. E uma coisa é essa discussão do monopólio e a outra coisa é a discussão do limite em que hater é apenas hater e em que isso vira crime. Eu lembro da deputada federal Joyce Hasselmann, que foi candidata a prefeita ano passado em São Paulo, e ela disse, eu não sei se é verdade, mas ela contou que ela recebeu uma cabeça de porco em casa, com uma ameaça de morte, né? Uma coisa é você falar, você é gorda, fique no seu canto e apenas emagreça. Outra coisa é, você é gorda, eu vou matar você, vou matar sua filha, vou matar os seus parentes. Então, assim, qual o limite em que o hater é hater e qual o limite em que o hater vira criminoso? Essas coisas têm muito a ver com liberdade de expressão. O Felipe Neto chamou o Bolsonaro de genocida, a PF foi bater na casa dele. Então, assim, a gente está num momento de discutir eticamente e legalmente os limites das redes sociais e a gente pode ir para o obscurantismo da censura ou da perda de capacidade de liberdade de expressão, ou a gente pode ir para uma loucura absurda lá do Black Mirror, que você falou, tem um episódio em que todo mundo odeia e, de repente, um assassino se volta contra quem é odiado e contra quem odeia, e morre todo mundo, né? Então, assim, é muito importante que a gente faça esse diálogo também, quais os limites legais disso aí e para onde é que a gente vai sem comprometer a liberdade de expressão das pessoas. Nossa, essa discussão vai longe, viu? Porque tem assunto, viu? Tem que ser um outro podcast. Exatamente. Então, eu vou deixar em aberto para você voltar da próxima vez. Ai, caramba, eu vou te cobrar, hein? Eu sou falastrona. Com certeza. Lídia, muito obrigada por esse papo. Olha, nem vi o tempo passar. Eu acho que eu amo conversar com você. É muito engraçado porque a gente se conheceu no Clubhouse, né? Que é um tipo de áudio. E foi uma identificação imediata, porque quando eu ouvi você falar, oh, meu Deus, que mulher inteligente. Eu quero ser amiga dessa mulher. Pessoa generosa você. Tomara que a gente construa uma amizade e uma lógica de colaboração, você aí em Lincoln, eu aqui em São Luís, para a gente fortalecer as coisas boas desse mundo, né? É isso. Deixa aí suas redes sociais para o pessoal, Lígia. Lígia Tex, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Um beijão para todo mundo, pessoal, prazer participar. E me chama que eu venho. Chamo mesmo, hein? Gente, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Não deixem de me seguir nas redes sociais. Eu sou Lívia Lamblé em todas as redes sociais. Agora estou no TikTok também produzindo conteúdo pra caramba, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima semana. Tchau.